É um prazer estar aqui falando contigo, Ferrari, e dando esse depoimento para o Museu Virtual, que eu acho que é uma iniciativa meritória, porque nós temos que preservar a memória das nossas instituições. Então, eu queria te cumprimentar também por essa atividade. No que se refere à revista, ela surgiu em março de 79, portanto, estamos comemorando este ano os seus 30 anos, e foi uma circunstância muito interessante que eu já relatei em mais de um texto, mas rapidamente queria relembrar que nós tínhamos antes a revista de Psiquiatria Dinâmica. Essa revista foi desfeito o acordo entre a Sociedade de Psiquiatria, a Associação Encarnação Blay e o Centro de Estudos Luiz Guedes, e pouco tempo depois o Hans Ingomar Schrin e o José Ricardo Abreu me convidaram para ser o primeiro editor. Então eu reuni um grupo de colegas do primeiro conselho editorial, trabalhamos. A característica da revista, o primeiro número era sobre a família e a saúde mental. Eu até no editorial dos 30 anos falei sobre o que eu tinha escrito naquela ocasião, que era uma tentativa de abrigar a família psiquiátrica gaúcha. Nesses 30 anos, como todas as famílias, houve crescimentos, cisões, mortes, desavenças, novas pessoas, novos membros. Eu tenho a impressão que a psiquiatria gaúcha cresceu muito e a revista, nesses anos todos, se desenvolveu de uma maneira notável. Teve uma série de editores muito criativos e dedicados, de modo que eu acho que ela hoje é uma presença firme no cenário psiquiátrico brasileiro, latino-americano. Tem um comitê consultivo com colegas destacados em todo o mundo, publica bons trabalhos. Então, eu penso que, em termos da revista, é uma conquista a ser celebrada. Esse é o primeiro ponto, né, que tinha levantado. O segundo ponto diz respeito ao convívio entre as instituições. E, de fato, eu tenho trabalhado em várias frentes institucionais, na universidade, na sociedade psicanalítica, em instituições psiquiátricas e psicanalíticas internacionais e nacionais. Eu penso que a vida de um profissional fora de uma instituição é uma vida muito difícil, porque a instituição tem uma função de holding, uma função de abrigo, e, ao mesmo tempo, ela nos oferece modelos e um espaço de trocas. Nesse sentido, ela desempenha uma função semelhante à da revista, mas a diferença é que ela é viva, ela é dinâmica. E muitas pessoas se sentem magoadas, se sentem ressentidas, porque esperavam do que ocupar espaços assim, assado, nas instituições. Isso não ocorre. Existe um tempo de vida útil de cada um dentro da instituição. E talvez a lição que eu penso ter aprendido é que nós podemos desempenhar uma função durante um período X, após o qual temos que dar lugar aos mais jovens, em vez de ficar nos agarrando como cracas numa rocha, enquanto o mar das novidades bate. Eu penso que as instituições são muito importantes, muito úteis, e a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, agora a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, tem uma história muito interessante. Provavelmente alguns dos ex-presidentes já contou. Era a Sociedade de Neuropsiquiatria, depois as duas se separaram, e agora há uma certa tendência de neuropsiquiatrizar de novo. E aí eu vou mencionar algo sobre o terceiro ponto que tu tinhas colocado, que é esta ecologia particular do Rio Grande do Sul. Eu acho que o nosso estado ele se destaca no cenário brasileiro e internacional. Ainda há pouco, no Congresso de Psiquiatria da região, promovido pela Associação de Psiquiatria, Jornada Gaúcha de Psiquiatria. Já promovia congresso, porque foi tão boa. Um dos convidados estrangeiros, o Jay Greenberg, que é um americano, numa conversa comigo, ele disse: eu não consigo entender o que acontece aqui, porque eu não vejo isso em nenhum lugar do mundo. Como é que tem aqui
psiquiatras, analistas. Bom, a minha hipótese explanatória é que, ao contrário de outros lugares, a psicanálise aqui começou dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Todos os pioneiros da psicanálise, o Mário Martins, o Ciro Martins, depois o Lemertz, Celestino Prunes, tinham alguma atividade ligada ao Hospital São Pedro ou à Faculdade de Medicina, e vários deles aos dois locais. Certo. Então, essa forma de nascimento nos colocou desde o início numa certa sinergia. Depois, os psiquiatras, muitos fizeram formação analítica, houve um enorme movimento de psicoterapia analítica de grupo, que atingiu várias gerações de médicos e psiquiatras que se interessaram pela psicanálise. Mas como é que nós continuamos tão ligados com a psiquiatria, os analistas? Eu penso que é porque nós não abandonamos algumas posições, como as universidades, como os institutos de psicoterapia e de psiquiatria e, principalmente, a Associação de Psiquiatria. E talvez nós tenhamos conseguido formar várias gerações de pessoas que têm essa capacidade de pensar dinamicamente e clinicamente. Então, não houve aqui o que houve em outras cidades brasileiras ou em outros países, em que os analistas se isolaram, ou em que os psiquiatras ficaram ressentidos, porque houve também uma época do esplendor da psicanálise em que todos os psiquiatras que se destacavam tinham que ser obrigatoriamente analistas. Os que não eram considerados cidadãos de segunda classe. A minha impressão é que isso aqui não aconteceu aqui, porque nós formamos muitos psiquiatras de orientação analítica, e nos departamentos de psiquiatria o que a gente vê é um diálogo entre as várias tendências. E nas jornadas, nos congressos, a mesma coisa. Então, eu penso que tem a ver com a história e com uma forma de se relacionar talvez menos arrogante, menos exclusivista e menos aristocrática, de lado a lado. Eu penso que é uma tendência internacional lamentável, a atual, em que está havendo uma tendência reducionista, de procurar explicações únicas. Nós continuamos desenvolvendo uma busca de explanações múltiplas para os fenômenos complexos que são os mentais. Então, me dá a impressão de que este é um território fértil que nós precisamos continuar avançando. Não sei se eu consegui te responder, ou se quer saber mais alguma coisa. Sim. Eu acho que é interessante assim, esse comentário, essa lembrança, né, de que quase que como um DNA, né, da psiquiatria e dessa relação da psiquiatria com a psicanálise dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Isso parece que realmente manteve, assim, criou uma situação de como que uma membrana, né, que acolheu então essas tendências que ainda hoje, digamos, elas muitas vezes elas não estão assim no mesmo, digamos, não estão necessariamente em paralelo, às vezes até estão como se fossem polos opostos, como se fossem, na verdade não estão. Então, é importante assim tuas palavras, né, sobre isso. Cláudio, tu sem dúvida respondeste, né, e te pergunto assim, tu gostarias de explanar, falar sobre mais algum tema, alguma história dentro da história da psiquiatria que te ocorre, assim, que valesse a pena deixar registrado, porque este depoimento ele está para agora e para o futuro. Eu estou pensando no futuro, então, isso, nas gerações futuras que poderão ouvir esse depoimento. Exatamente. Tempos depois da nossa presença, né? Isso. E o que eu acho importante, a lição que talvez eu tenha aprendido, é que é muito fácil a radicalização. É muito fácil se dizer, por exemplo, que a psicanálise é capaz de resolver todos os problemas,
ou que as terapias medicamentosas resolvem todos os problemas, ou as sistêmicas, ou as cognitivo-comportamentais. O que, em termos de história, vamos dizer, o que eu aprendi foi que todas as vezes em que há uma radicalização, quem perde são os pacientes. E quem perde é a ciência, e quem perde é a nossa disciplina. Então, nós precisamos manter um espírito de humildade quanto aos alcances e limitações de todas as abordagens. Nenhuma delas pode resolver todos os problemas, elas podem ser muito eficientes. E uma outra questão que eu acho muito importante é a questão do narcisismo, não só das pequenas como das grandes diferenças. Então, nós precisamos manter sempre uma atitude de humildade, mas ao mesmo tempo ambiciosa, de desenvolver ao máximo o nosso ramo do conhecimento, mas reconhecer que nós não vamos poder prescindir de outros colegas e de outras abordagens. Na nossa associação, eu convivi com pessoas de muitas gerações. Eu, antes de entrar aqui, estava passando ali pela galeria dos ex-presidentes da Amhiggs, dos quais eu conheci a maioria. Sim. Os mais velhos já tinham morrido, ou pelo menos eu não tive contato, ou foram colegas do meu pai, que também é médico. Mas, em termos de história, eu queria deixar aqui registrado que um dos ex-presidentes da Associação de Psiquiatria foi um grande amigo meu, Manuel Valério. Sim. E ele, na sua gestão, que foi curta, porque ele, sim, infelizmente morreu, sim, ele conseguiu iniciar uma enorme massa de atividades e participações que frutificaram nos anos seguintes. Então, cada gestão traz coisas novas, mas é importante manter esse vínculo com a tradição, com o passado, com as origens, não para ficar grudado nele, mas para entender que nós temos uma história específica. E que é importante não só respeitar essa história, como os personagens que criaram essa psiquiatria tão importante atualmente. Agora nós temos uma enorme quantidade de cursos de pós-graduação, mestrados, doutorados, pesquisas, toda essa série de trabalhos baseados em evidência, mas para mim a grande evidência é que, no fim das contas, é o convívio amistoso que permite que uma disciplina se mantenha e se desenvolve. Então, pensando no futuro, eu desejo que os futuros psiquiatras possam seguir por essa trajetória, não deixar de ambicionar mais, mas não deixar de reconhecer que todos nós temos possibilidades, limitações e uma enorme capacidade de convívio. Muito bem. Então, o Cláudio, agora nessa última fala, comentava sobre os perigos da idealização. Né? A idealização dos mais diversos sentidos, né? Porque está sempre correndo-se o risco de cair no narcisismo. Mas, Cláudio, foi um prazer, uma grande satisfação poder te escutar e podemos gravar esse depoimento hoje aqui. Não, eu te agradeço e te cumprimento por essa iniciativa, que é muito importante. E é uma iniciativa da atual gestão. Da atual gestão da Associação de Psiquiatria. Meritória, gestão do Fernando Leiderman. Isso. Bom, parabéns à diretoria por essa ideia. Ok, muito obrigado.